E aí pessoal, começando aqui no canal Monateses, né, que é o Ícaro, e eu vim fazer esse vídeo aqui para comentar brevemente um vídeo do canal Lógica Pô do Nicolas, né, um canal muito bom. Eu indico aí para vocês que querem ter um interesse aí em lógica e tomar certo conhecimento de certas matérias mais básicas de lógica, básica no sentido de que você vai ver, provavelmente você vai ver muito dessas coisas num curso de lógica, né? Provavelmente um lógica 1 ou lógica 2, se você, principalmente são as matérias mais de teoria da quantificação, etc., lógica quantificacional. Depende do curso também. Se você for de computação, provavelmente, ou matemática, você vai já numa disciplina mais longa, né? Um curso, vai ter só um curso de lógica, provavelmente, e você vai ter uma disciplina mais longa. Nesse curso de lógica, você vai pegar desde a lógica mais básica, a lógica proposicional, até a lógica quantificacional e até algumas coisas a mais, né? Dependendo, provavelmente, no curso, eu já fiz um curso de lógica em computação e até lógica de segunda ordem foi dada, mas era um curso, era uma disciplina mais longa, tinha mais horas essa disciplina. Mas basicamente o vídeo que eu vou comentar aqui vai ser basicamente um vídeo do canal do Nicolas, né, sobre o que é formal na lógica formal, né? E é um vídeo rápido e mais orientado pedagogicamente, né, para um vídeo informativo. E basicamente a orientação do Nicolas ali é a partir de uma distinção entre lógica formal e lógica informal. A orientação que ele toma é basicamente, né, de contrapor a noção de lógica formal e lógica informal a partir também da contraposição entre lógica de linguagem formal e linguagem natural. Ora, essa distinção é estabelecida, né, inclusive recorrendo a certos tópicos, né, que tópicos bastante discutidos em lógica natural, né, esse tópico das análises das falácias lógicas, né, e chama atenção justamente para certos tópicos em que, inclusive, uma das origens históricas da linguagem, da lógica informal é justamente essa vinculação com a teoria da argumentação, né? Inclusive, ela retoma a lógica informal no século XX, ela retoma uma série de aspectos e de tópicos, né, de discussão e de pesquisa que, na verdade, eram, no período clássico, né, eram tópicos não propriamente do que se chamaria uma lógica, uma analítica, né, mas, na verdade, de uma retórica, né? Inclusive nos Estados Unidos, onde essa pesquisa da lógica informal ganhou muita força, né, ela foi justamente retomada na questão dos estudos críticos, né, do critical argument, né, e análise de debates em teoria da argumentação. Ou seja, a contraposição que parece aparecer aqui, surgir entre lógica formal e lógica formal e lógica informal, a partir da distinção entre linguagem formal e linguagem natural, é justamente essa vinculação da linguagem formal a uma espécie de a uma relação que a linguagem natural e a lógica informal, por sua vez, tem com a linguagem natural. E essa linguagem natural é a linguagem falada, spoken language, né? Só que se pode olhar, né, para essa distinção se voltando também para a lógica formal. Esse aspecto da lógica formal teria dois aspectos, né? As regras de formação, que dizem respeito à constituição sintática, né, sintaticamente rigorosa da linguagem formal, né? E isso está diretamente ligado com um processo de dessemantificação, né? Para quem tiver interesse, é um livro muito bom sobre linguagens formais da Catarina Durt Novaes, né? Formal Languages, muito bom. E o outro componente é a recursividade, né? Inclusive, se vê em textos, né, principalmente de matemática, né, os clássicos da matemática, Gödel, né, Alonzo Church e Hilbert e outros, né, que
em muitos casos, se confunde, né? Se chama de linguagem formal, tanto a parte propriamente sintática das regras de formação, etc., né? A constituição sintática da linguagem, quanto o seu componente axiomático e recursivo, né? Ou seja, confundindo a linguagem formal com o sistema formal. O sistema formal já seria a composição, a constituição das regras de formação do componente sintático com o cálculo nele vinculado, com as suas regras de transformação ou regras de derivação, hoje em dia mais chamadas de regras de inferência, né? Hoje em dia também já vinculado com a teoria dos modelos, normalmente, né, que lhe dá uma estrutura interpretativa. Mas, retomando essa questão e voltando mais para a linha que o Nicholas toma, ele vincula justamente esse tratamento da lógica formal, fazendo uma espécie de imagem de contraste com a linguagem natural, vinculando a lógica formal com a noção de forma lógica, né? E no caso da forma lógica, ele apresenta uma visão bastante específica da forma lógica, que é aquilo que a Catarina Dulce-Novaes chama de concepção esquemática da forma lógica. Concepção é uma concepção talvez mais antiga de forma lógica, né? Ela retoma aí já os textos de Aristóteles, né? Os analíticos primeiros de Aristóteles, né? Os chamados modos do silogismo, em que você utiliza certas regimentações da linguagem, né? Um processo de regimentação da linguagem. Então, ele dá uma série de exemplos, eu peguei aqui um deles, né? Ele dá o exemplo, se chove, então a rua molha, chove, logo a rua molha, na estrutura do modus ponens, e ali vocês podem ver ali do lado, justamente, a processo de formalização, né? Então, vocês podem ver aqui o condicional, se chove, então a rua molha, chove, logo a rua molha, fi, condicional psi, fi, logo psi, né? Concurso psi. A questão é, isso é suficiente, né? Para responder essa questão, a gente teria que discutir fazer toda uma discussão técnica, né, sobre essa questão da forma lógica, um debate quente hoje em dia nos fundamentos da lógica, inclusive é um dos temas que eu trato na minha dissertação. Mas a gente pode tentar apontar algumas insuficiências de forma imediata e que talvez, se for de interesse do pessoal, a gente pode aprofundar em um outro vídeo. Mas basicamente, o primeiro problema que a gente pode apresentar com essa concepção esquemática de forma lógica é basicamente que ela não é muito criteriosa, né? Ela não é muito criteriosa porque, em primeiro lugar, ela depende do poder expressivo da linguagem que ela está vinculada, né? Então, se você está vinculado a uma linguagem proposicional, então ela vai te oferecer um determinado conjunto de fórmulas válidas, né? Se ela for uma linguagem com poder expressivo maior, né, uma linguagem quantificacional clássico, sei lá, ela vai te oferecer um conjunto maior de fórmulas válidas, né? E assim por diante, uma lógica de segunda ordem, você acrescentar operadores modais, etc, etc. Né? Então, a depender do poder expressivo da linguagem, né, você vai ter um conjunto de padrões de validade distintos, né? Então, a coisa vai depender de uma espécie de critério meio frouxo, né? Pouco rigoroso, ou seja, a concepção esquemática de forma lógica não explica muito bem o caráter formal, né, da lógica, né? Até porque, se você for ver, se você incluir dentro do conjunto das suas constantes lógicas operadores modais, muitos desses operadores modais têm componentes materiais. Ou seja, eles lidam com... Você precisa realmente entender o que é necessidade, o que é possibilidade, por exemplo, ou o que é conhecimento, o que é crença. Né? E isso já é não parece ser, à primeira vista, né, intuitivamente, não, algo formal. Né? Aí já recorrendo a essa distinção clássica e escolástica, né, não parece ser um componente formal, mas material, né, a chamada lógica formalis e lógica materialis. Né. O outro problema inicial que a gente pode apontar para isso é que ela não fornece, isso é uma decorrência talvez já do problema 1, que ela não fornece uma resposta adequada para determinar o conjunto das constantes lógicas. Né. Ou seja, a simples critério de esquematicidade,
ela não te fornece o critério de logicalidade e de formalidade, né? Ele pressupõe, na verdade, porque normalmente vai ser uma escolha pouco criteriosa, a depender, novamente, do poder expressivo da linguagem que você está vinculando ela, né? Outra questão interessante sobre a questão dessa visão esquemática, né, é porque ela permite, a depender de uma diferente abordagem, né, essa dupla abordagem foi classicamente trabalhada um trabalho seminal da década de 90 do John H. Manley, né, sobre o conceito de consequência lógica, sobre o conceito de consequência lógica, exatamente. Mas teve outros artigos também dele sobre a questão da forma lógica e task, sobre os modelos de task, etc. Né? Mas basicamente essas duas abordagens que aparecem nesse livro seminal do H. Manley sobre o conceito de consequência lógica, né? On the Concept of Logical Consequence, né? É justamente a questão da distinção entre semântica representacional, né? Que depois também ficou chamada de semântica inflacionária, né? Essa terminologia da semântica inflacionária já é da Gila Scher, e a semântica interpretacional, né? Semântica deflacionária. Basicamente, qual é a distinção? A distinção é basicamente o seguinte: se a gente retomar ali o caso do esquema, né? Se você, a depender da abordagem, você pode permitir essa dupla abordagem. Essa dupla abordagem diz o seguinte: ela depende da variação, né? A semântica representacional, ela é uma semântica que permite variação dos estados, né, em que os estados de coisas que as sentenças representam. Então, a proposição chove poderia ser outra coisa, né? Ela é contingente, então você poderia permitir variação metafísica, por isso ela é chamada de inflacionária, porque ela vincula em alguma medida a noção lógica a uma noção metafísica, por isso ela inflaciona a noção de variação lógica, né? E, por sua vez, né, isso ocorre principalmente se você tem uma lógica mais expressiva, como uma lógica quantificacional, você pode permitir a variação interpretacional. Então, ao invés de vincular, você fixar o significado de chove, né, e permitir a variação de mundos possíveis, certo? Por assim dizer, né, a variação contrafactual, você, na verdade, fixa o mundo, normalmente você fixa o mundo como um mundo fixo como o atual, e você permite variação interpretacional. Então essas são as duas abordagens, né? Teria muitos pontos aqui a adentrar, mas basicamente esses seriam alguns pontos que a gente poderia comentar inicialmente. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo, né, mais informativo sobre a discussão sobre a forma lógica hoje em dia, né? Hoje é mais recente, né? Sobre os critérios hoje em dia de forma lógica e o que eu julgo os mais frutíferos, teoricamente mais frutíferos, né? Com explicação da logicalidade. Um abraço a todos e até logo. Deixem o feedback de vocês sobre o áudio, vídeo aí, e um abraço a todos. Mais por mim, um abraço.